Boa noite, amigos e amigas. Está começando mais um programa Toque do Coletivo Alvorada. Hoje é quarta-feira, dia 13 de setembro de 2023. O programa de hoje tem uma convidada para lá de especial. É a advogada, jornalista Sara Vivacqua. A Sara é jornalista do Diário do Centro do Mundo, um dos veículos que, como nós, Toque do Coletivo Alvorada, integra a imprensa independente brasileira. A Sara mora no Reino Unido, mais precisamente em Londres, e é uma das principais ativistas aí na luta pela liberdade do Julian Assange, esse jornalista, fundador do Wikileaks, e que vem sendo perseguido há mais de uma década, pelo que há de mais terrível no mundo, em especial os Estados Unidos, que não querem saber de liberdade de imprensa, que não querem saber de informação circulando com transparência para todo mundo. É por isso que Assange está sendo perseguido. É por isso que a Sara Vivacqua integra essa campanha tão importante, tão necessária e tão oportuna. Bom, então, já fiz a apresentação da Sara, vou chamar agora o nosso parceiro de sempre no programa, o jornalista Márcio Macedo. Boa noite, Ângela. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Ótimo ter você conosco, como sempre. E, olha, a turma que já está nos acompanhando, eu vou dizer o seguinte, o programa de hoje é gravado. É gravado porque a Sara, como eu já disse, ela mora em Londres, tem um fuso horário pesado daqui para lá, e foi essa solução que nós encontramos para ela estar aqui conosco. Então, o programa é gravado, vocês não vão poder fazer perguntas, mas vocês podem, precisam e devem compartilhar, dá os likes. Quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube do Toque do Coletivo Alvorada, se inscreva lá, ativa o sininho para receber todas as notificações da atuação do Coletivo Alvorada, e é coisa demais, E vocês se inscrevendo, e é grátis, Vocês vão receber todas essas informações assim, em cima da hora, tá? Bom, então, agora eu vou chamar a Sara. Boa noite, Sara. Boa noite aqui, boa tarde para vocês. Márcio e Ângela, é um prazer estar aqui no Coletivo Alvorada, que sempre estão nas causas justas, Vocês fizeram uma grande campanha pela libertação do Lula, as causas da Palestina, então é uma honra poder trazer essa outra causa tão justa, tão contemporânea, que é a liberdade para Julian Assange, um jornalista que revolucionou o jornalismo e que desnudou o Império Americano como nenhum outro jornalista até hoje fez. Exato. Olha, é um prazer e honra a sua presença aqui conosco. O Coletivo Alvorada realmente, como você disse, abraçou também a causa da liberdade para o Assange, que é a liberdade para a imprensa também, para que os jornalistas tenham o direito de informar e as pessoas tenham o direito de serem informadas. Bom, antes da gente começar essa conversa, a gente vai exibir rapidamente o trailer do filme Ítaca, que é o filme que conta a luta do pai do Assange, o John Shipton, mas também de muita gente como você, que está nessa batalha para ver se consegue impedir a extradição do Assange para os Estados Unidos e, sobretudo, a liberdade dele, que é o que todos nós queremos. Vamos, então, assistir o vídeo rapidinho. Can we talk about your contact with Julian through his childhood? It was part of the story, I think. It isn't part of the story. Yeah. The story is that, I'm attempting in my own modest way to get Julian out of the ship. Julian Assange is the hero of our time. He was the darling of the left. All of a sudden, he's a puppet of Russia. My name is John Shipton. I'm Julian Assange's father. WikiLeaks found that Julian Assange has been arrested. One of the most notorious and controversial figures in custody. Assange will remain behind bars until that extradition hearing, which has been set down for the end of February. I urge the Department of Justice to drop the charges. The maximum jail sentence of 175 years. Because he published the truth. How does it feel to be the father of such a controversial figure, somebody who's known around the world?
If Julian is extradited to the United States to face these charges, he will be the first, but not the last. What are your worst fears? That it just collapses under the strain. It looks as though what journalists do for a living is seen to be a criminal act. Shit, and keep it up, man. Thank you. I wish I had your energy, I really do. I'm done. I'm done. If he goes down, so will journalism. But if people walked away from this film understanding you, how would you feel about that? We're here, and this has only come about because we have a child in the ship, and we want to get him out. Bom, só gostaria de lembrar que uma vergonha, esse documentário incrível ficou uma semana só em cartaz em Belo Horizonte e já saiu. Isso não é por acaso, né, gente? Bom, vou dar a partida na entrevista. Sara, foi uma pergunta sua durante uma coletiva de imprensa do presidente Lula em Londres, que fez com que muita gente no Brasil tomasse conhecimento que existe uma figura chamada Julian Assange, que está sendo perseguido, está preso, né, a mando dos Estados Unidos, está preso na Inglaterra, parceira, né, dos Estados Unidos. Então, essa pergunta sua foi fundamental. A pergunta que eu te faço diante disso é o seguinte: como que você, uma mineira radicada em Londres há tanto tempo, como que você se aproximou dessa causa e como que é a sua atuação nela? Bem, Ângela, pelo fato de eu estar aqui em Londres, eu acho que existe uma proximidade geográfica que me fez ter o sentimento de que eu podia fazer alguma coisa. Então, eu comecei a participar das atividades da campanha e, a partir daí, junto com outros 3 advogados, a gente lançou uma carta que chamava Advogados por Assange, que seria uma carta para denunciar as violações processuais e as violações de direitos humanos a nível nacional da Inglaterra, dos Estados Unidos e do mundo, desde a perspectiva de advogados independentes. Não são advogados que estariam envolvidos no caso, são terceiras partes independentes que estariam fazendo o que se chama de um parecer legal sobre o que estaria acontecendo nesse caso, ou seja, uma denúncia de uma perseguição política, porque ali não cabe realmente os argumentos legais. E, a partir dessa ideia, eu lembro que eu pensei com o grupo, olha, isso aqui é o que a gente chama de coação jurídica, ou o que outros chamam de lawfare, né, que foi o caso do Lula. E eu acho que, pelo caso da gente ter tido uma experiência histórica muito semelhante, isso me abriu a sensibilidade para reconhecer, para identificar e ver o que estava acontecendo no caso do Assange. Eu conhecia os vazamentos do Wikileaks, eu sabia da importância desses vazamentos, e acho que quando você entende o que ele publicou, era algo completamente inédito na história da humanidade. É a mesma coisa que abrir a tumba de Tutankhamon, para poder contar para você, em tempo real, o que estava acontecendo no Iraque, no Afeganistão, em Guantánamo Bay, nas embaixadas americanas, porque muitas ilegalidades cometidas pelos Estados Unidos, a gente ou conhece elas como elas são colocadas pela própria CIA como teorias de conspiração para poder rejeitá-las, ou então elas são colocadas como mera história, quando já abre os arquivos, já passou, não há tempo de fazer justiça, e aquilo ali era em tempo real. Então, eu acho que foi a partir desse entendimento que eu entendi que, como advogada, essa causa era uma causa muito extrema do nosso tempo, inclusive pelas consequências, a gente pode conversar sobre ela. Então, eu resolvi fazer que essa carta fosse ampliada para signatários políticos. E aí, a partir disso, a campanha foi gradualmente me pedindo para colaborar. Aí a gente organizou tudo da América Latina, onde nós visitamos 5 presidentes que declararam Julian Assange como um preso político. No caso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Gustavo Petro da Colômbia, Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina, Alberto Fernandes, presidente da Argentina, Luiz Arce, presidente da Bolívia, e López Obrador. Todos eles assinaram uma carta e declararam Julian Assange como preso político. Isso é fundamental,
porque a partir do momento que você declara preso político, você está reconhecendo que é uma perseguição política e ilegal. O que, ao contrário das lideranças europeias e americanas, o argumento deles é de que o Assange, que isso é um problema para as cortes resolverem. E o que nós fizemos aqui é falar, não, isso não é um problema para as cortes, não é um problema legal, isso é uma perseguição política sendo passada e legitimada de forma irregular pelos tribunais. E aí, pouco a pouco, foi um processo gradual de muitos anos, e um processo que, felizmente, no Brasil teve uma grande repercussão. E aí, cabe dizer que o Diário do Centro do Mundo abriu todas as portas para mim, me deu toda a liberdade para seguir esse caso em tempo real, seguir os julgamentos na corte, de falar sobre esse assunto e fazer uma verdadeira campanha de conscientização das pessoas do que estava acontecendo. Então, acho que a aliança com o Diário do Centro do Mundo foi de extrema importância, e eu queria dizer que isso é a mídia independente, é a mídia que vai pautar as causas relevantes, as causas populares, sem medir o custo de quanto elas vão incomodar. Então, não teria sido possível uma campanha com sucesso aí no Brasil sem a mídia independente. Por isso que eu acho que é importante que as pessoas apoiem os coletivos que é uma maneira de fazer democracia que vai além do local, na verdade, ainda que o coletivo seja local. Sara, você hoje é uma das vozes mais ativas da campanha pela liberdade do Assange e uma das faces mais visíveis aí dessa campanha. E o que é a campanha hoje? Qual os objetivos imediatos dela nesse momento? O objetivo imediato da campanha é impedir que o Assange, que está preso numa prisão de segurança máxima, que chama Belmarsh, aqui, junto com terroristas, com assassinos, ele é um jornalista, ele não cometeu nenhum crime, e ele sequer tem um indiciamento no Reino Unido. Colocaram ele, aprisionaram ele para que ele não continuasse fazendo revelações que ele fazia e para extraditá-lo aos Estados Unidos, onde os Estados Unidos pretende julgá-lo por espionagem. O Assange não é um cidadão americano, o Assange publicou na Europa e ele publicou crimes de guerra dos Estados Unidos. Isso você não pode usar a confidencialidade para encobrir crimes de guerra. E os Estados Unidos quer tê-lo ali para julgá-lo num tribunal secreto, onde ele não tem acesso às provas, da Virgínia Ocidental, que, no caso, é um tribunal composto por um júri que tem 80% de penetração nas agências de segurança americanas, como CIA, FBI, NSA. Então, na verdade, o que se quer impedir é que ele entre em solo americano, porque uma vez que ele estiver em solo americano, o destino dele está selado. A gente pode dizer que, de uma forma ou de outra, eles vão matar a conta-gotas o Assange, como já tem feito. A gente percebe, né, pelo que você está dizendo e pelo que a gente sabe também sobre o Assange, que o que o interessa aos Estados Unidos é transformar num exemplo, né? O exemplo para que outros jornalistas não façam isso. Agora, me chama a atenção o fato de que o que ele divulgou, vários veículos de mídia, como o New York Times, The Guardian, divulgaram. Por que com esses não acontece nada e com o Assange acontece? É uma ótima pergunta, né? Eu também me faço essa pergunta. O que eu acho que a gente pode explicar é o seguinte, que o Assange, ele criou um sistema que hoje é usado por toda a mídia, que faz a fonte completamente anônima. Ele é um cara com grandes habilidades matemáticas e técnicas, né, da área de informática. Então, ele conseguiu, usando um sistema que existia de Tor, fazer com que a fonte ficasse completamente anônima, inclusive para o jornalista. Nem se o jornalista quisesse saber, ele saberia quem era a fonte que estava vazando aquelas documentações. Ou, como ele disse, o melhor segredo é aquele que a gente não conhece. A partir daí, dessa invenção do Assange, a qualidade dos vazamentos subiram muito. Então, você começa a ter agentes dentro das agências americanas vazando os crimes de guerra, vazando todas as irregularidades dos Estados Unidos, os campos de tortura, as práticas de tortura como política de Estado. Então, nesse sentido, o Assange é uma ameaça maior, porque ele é uma mídia completamente independente e que criou um sistema hoje usado e que não existia na época.
E a maneira com que o Wikileaks vaza também é uma maneira extraordinária. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo da nossa conhecida Vaza Jato ou do caso do Edward Snowden. Nesse caso, os vazamentos foram mínimos, eles foram 2%. No caso do Assange, ele cria como se fosse uma enciclopédia online desses vazamentos, onde um jornalista pode acessar para criar a história, onde um advogado pode acessar para poder defender seu cliente. Isso tem exemplos muito concretos. Por exemplo, no caso de Guantánamo Bay, muitos advogados não sabiam. A Sara congelou, não é? Eu acho que ela vai sair, vai voltar de novo, não é isso? Então, a gente vamos esperar um pouquinho, eu vou mandar uma mensagem para ela, dizendo que ela congelou para ela entrar de novo. Voltei, vocês vão ter que editar, então vou voltar a falar. Não tem jeito de editar, mas não tem importância, não, faz parte, podemos seguir. Então, como eu estava falando, no caso de Guantánamo Bay, muitos advogados não sabiam quem eram as pessoas que eles estavam defendendo. Com os vazamentos do Wikileaks, eles tiveram acesso aos nomes dessas pessoas. Eles identificaram que essas pessoas não tinham nenhuma relação com o terrorismo. Inclusive, havia anciões de mais de 80 anos, como crianças sendo presas ali, que não existia nenhum indiciamento realmente contra elas. E isso viabilizou com que esses advogados pudessem defender e retirar essas pessoas de Guantánamo. Então, em parte, Guantánamo foi desmantelado por causa, parcialmente desmantelado por causa dessas revelações do Wikileaks. Eu vou te dar outro exemplo. Por exemplo, nos vazamentos dos cabos diplomáticos, ficou claro de que os Estados Unidos estavam fazendo uma guerra, o Obama estava fazendo uma guerra secreta de drones na Síria. E essas vítimas dessas famílias de drone puderam entrar na justiça e puderam pleitear uma indenização. Isso tira as vítimas da guerra da total invisibilidade. Um outro exemplo foi o caso do Iraqi Body Count, uma ONG, que é contagem de corpos no Iraque, que, através do vazamento do Wikileaks, viu crimes de guerra. Eles viram que mais ou menos 15 mil civis foram assassinados, alguns deles torturados e abduzidos, e os Estados Unidos deliberadamente ocultou essas mortes para não configurar que eles estavam violando e cometendo crimes de guerra. Então, para as famílias dessas vítimas, é muito importante, e para nós como humanidade, saber do que realmente acontece. Então, desse aspecto, o Assange foi muito mais além do que qualquer outro jornalista. Ele inaugura o que a gente chama de jornalismo realista. E enquanto os outros publicaram a mesma coisa que ele publicaram. Quanto é que isso, quando pleiteou-se durante o governo Obama indiciar o Assange, o Obama falou, nós temos o que chamamos de dilema do New York Times. Se a gente indicia o Julian Assange, nós precisaremos indiciar todos os outros que publicaram em parceria com o Wikileaks. Portanto, eles decidiram não indiciar o Assange por nada. Já a administração Trump, quando o Assange revela no Vault 7 os vazamentos dos métodos da CIA de espionagem em massa, a CIA resolveu de que eles não importariam quão detrimental isso seria para os direitos do mundo e para a primeira ementa americana, liberdade de expressão, a qualquer custo eles iriam indiciar o Assange e eles fariam do Assange um exemplo e, se precisar, também um mártir. Parece que o processo de extradição do Assange está bastante avançado. O que ainda retém o Assange em Londres? Bem, possivelmente agora no dia 15 de setembro, nós vamos saber a data do último procedimento legal nas cortes britânicas. Será 2 juízes vão reanalisar a decisão e, se essa reanálise for negativa, o Assange, em horas, será colocado num avião de reedição aos Estados Unidos. No Reino Unido, no caso de extradição, em outros casos também, a Corte de Apelação julga a admissibilidade à Suprema Corte. O que significa isso? A Corte de Apelação vai ver se o caso tem relevância suficiente para que a Suprema Corte aprecie. No caso do Assange, o juiz falou que não seria de interesse público, não existiria nenhum interesse de que a Suprema Corte visse essa
contemplasse a apelação do Assange e barrou o acesso à Suprema Corte. Barrando o acesso à Suprema... E agora, isso vai ser a última oportunidade do Assange de arguir que a Suprema Corte pode olhar esse caso. Se eles entendem que a Suprema Corte não vai olhar esse caso, a Corte de Apelação entenda isso, o Assange será extraditado possivelmente até daqui a um mês. É um absurdo essa compreensão, né, que a Suprema Corte não tem nada a ver com isso, sendo que talvez seja o caso mais importante, o caso do século, né, envolvendo a questão de um jornalista e liberdade de mídia e de expressão. Mas eu queria colocar outras questões para você, que é o seguinte: o Assange, a nacionalidade dele, ele é australiano. Né? Eu não vi a Austrália, parece que agora eles estão se mexendo, né? As autoridades australianas, mas eles fingiram de mortos até agora. E o Assange ele foi vendido, não é? Vendido como? Pelo Lenin Moreno, né? que praticamente o entregou para a polícia inglesa. Né? Fala um pouquinho dessa trajetória tão absurda, né? Dessas entregas, né? Dessas maldades, né? Que fizeram contra o Assange. A tentativa de capturar Assange, ela começa com um processo na Suécia, que é uma pré-investigação, nunca chegou ao indiciamento, de que ele seria acusado de assédio sexual por ter tido relações sexuais com 2 mulheres e ambas sem camisinha. Uma dessas mulheres, ela faz parte das chamadas Damas de Branco, de grupos anti-Fidel Castro, uma pessoa que trabalhou na Embaixada Americana da Suécia em Washington, que é financiada por um terrorista condenado na administração Bush, que abateu um avião com 74 cubanos, ou seja, uma pessoa que tudo indica... Armação. Ter laços. E esse processo da Suécia, ele chega a ser arquivado pela promotora de justiça natural, mas essa mulher aciona contatos políticos para que esse caso fosse reavivado, e dessa forma o Assange não conseguia sair do Reino Unido. No momento que ele não conseguia sair do Reino Unido durante anos, até que essa acusação fosse julgada na Suprema Corte Suécia e vista como não tendo um fato típico, né, como não havendo crime, até aí, então, foi o tempo suficiente para que o Assange ficasse num limbo jurídico e não pudesse sair do território britânico. Nesse meio tempo, ele é oferecido asilo na Embaixada do Equador, onde ele fica durante 7 anos, e no momento em que o Rafael Correa sai do poder e o Lenin Moreno entra, o Lenin Moreno entra em um acordo com o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Alan Duncan, e ali é realmente vendida a cabeça dele por financiamentos do FMI, junto com a ajuda também de Donald Trump, e é retirada dele a nacionalidade de forma ilegal, e a Scotland Yard invade a embaixada, o retira e o leva para a prisão, onde ele está hoje. E basicamente isso que levou o Assange hoje a estar na situação que ele se encontra, rendido, realmente sequestrado numa prisão britânica para dar continuidade a esse sequestro para além-mar. Você acredita na possível solução diplomática para o caso Assange? Eu acho que a única alternativa é uma alternativa política, porque esse caso, não se fosse em termos de argumentos legais, ele jamais existiria. É um caso que não tem nenhuma fundação legal. E mesmo se tivesse, as violações foram tamanhas, inclusive os advogados dele foram espionados pela CIA, isso agora é um processo na Espanha, eu posso explicar mais. Então, é um caso que legalmente não tem nenhum tipo de sustentação, não há crime, e tudo que foi feito no princípio da excepcionalidade, do abuso de poder, para chegar até onde chegou. Então, acho que a única solução é uma solução diplomática ou uma solução política. Esses são os 2 caminhos para Assange. E aí nós, como sociedade civil, entramos nessa equação para fazer essa fatura política ficar tão difícil daqueles que o perseguem, e que eles tenham que se curvar às circunstâncias políticas e achar uma solução justa para esse caso.
ou menos injusta. Sim, o pai do Assange, o John Chippenham, ele esteve no Brasil há poucos dias, esteve em mais de uma cidade, ele participou de um evento na sede da Associação Brasileira de Imprensa, e lá ele se encontrou também com um grupo de brasileiros e brasileiras que está levando à frente um abaixo-assinado para que ele seja libertado e tenha asilo político no Brasil, ele possa vir para o Brasil. Você acredita que essa iniciativa, que já está reunindo aí centenas, milhares de pessoas, que isso possa ter enfim, que isso possa adiantar? Eu acho que as manifestações em favor da liberdade do Assange são todas muito relevantes, muito importantes, e é muito bom ver essas pessoas organizadas pedindo alguma ação. Agora, o caso do asilo político, ele não é possível, falando assim, em termos, talvez não seja o melhor pleito, porque o Assange não tem como você conceder asilo político para alguém que está numa prisão de um outro país, de um terceiro país. Uma das pressupostos legais do asilo político é que essa pessoa esteja em jurisdição do país. O Assange não está em jurisdição brasileira, por isso se esgotaria no ato simbólico. Talvez o pedido que fosse mais eficaz aí é pedir intervenções de alto nível do Brasil, seja do governo, seja da diplomacia, para negociar com os Estados Unidos a liberdade do Assange dentro dos limites que a democracia, que a diplomacia e o poder político conseguem oferecer. Então, eu acho que o presidente Lula tem feito um papel de ponta, ele é a pessoa que mais tem, com coerência, se manifestado a favor do Assange. Então, eu acho que é mais no sentido de negociações com os Estados Unidos, pois o asilo político, enquanto a situação dele não resolver, ela não é possível. Sara, e a opinião pública ao redor do mundo, aqui no Brasil, como é que você avalia a reação dela a essa questão do Assange? A opinião pública é muito dividida. Na Austrália, acho que 88% da população que foi perguntada a esse respeito está em contra dele ser extraditado, quer que ele volte para casa. Não conheço pesquisas de opiniões no Brasil, mas eu vejo que existe, pelo nosso próprio tour aí, pelo próprio Lula abrindo alas, a gente vê uma grande comoção na sociedade brasileira. A sociedade britânica é completamente indiferente, sequer sabe que o Assange está preso aqui no Reino Unido. Isso tem muito a ver com o processo difamatório que aconteceu aqui na mídia e depois o processo de silenciamento, onde a imprensa não reporta nada que acontece no caso Assange. Então, eu imagino que a opinião pública é dividida. Nos Estados Unidos, há muito tempo atrás, ela era mais negativa do que positiva. Eu não sei como que isso se comportaria caso o Assange fosse extraditado e caso todas as revelações dele começassem a sair na mídia americana novamente. Inclusive, eu acho que não deve ser do interesse americano de que esse caso seja reavivado no solo deles. Você tocou no aspecto fundamental que a gente percebe, que é se a mídia independente ela faz campanha pela liberdade do Assange, a mídia corporativa, essa que tem dono e é mantida por publicidade, né, ela finge que não é com ela, não trata do assunto. Aqui no Brasil, por exemplo, né, quem cobriu esse tour do John Chippenham foi a imprensa independente. Quem entrevistou foi a imprensa independente. Ele não foi notícia em nenhum telejornal da noite, nenhum jornal da manhã, né? E aí, enfim, como é que fica a imprensa nisso? Essa que se auto-intitula grande mídia, né? Não só aqui, mas no mundo, que bate no peito que o compromisso dela é com a verdade, com a independência, e fazendo esse jogo, esse papel lamentável. Como é que fica a imagem dela? A mídia corporativa americana e britânica, elas não foram simplesmente telespectadores, elas foram cúmplices e parte fundamental do lawfare contra o Assange. Tal como a mídia brasileira também foi uma parte essencial na difamação para que abrisse uma percepção política equivocada e essa percepção política pudesse vir à tona. Então, eu acredito que a mídia britânica, ela foi um dos atores da perseguição política do Assange, um ator ativo. A difamação através do The Guardian foi incansável, e de outros, mas o The Guardian teve realmente uma posição difamatória
absurda, incrível, como também teve no caso do Jeremy Corbyn. No caso da mídia corporativa brasileira, eu vejo ela como uma verdadeira vassala da opinião das potências hegemônicas. Você abrir ali a Globo News, CNN, quando eles discutem, por exemplo, as insurreições na África, quando eles discutem as guerras, a própria guerra da Ucrânia, a opinião deles é uma mera reprodução do que o norte global vê, como eles veem o mundo. Não é uma posição crítica, não é uma posição informada e baseada em factóides. Então, eu acho que existe um mau hábito aí da imprensa corporativa brasileira de não apurar por si mesmo, uma certa ignorância com o resto do mundo e um provisionismo bastante grande quando eles vão tratar das questões internacionais. E então não me surpreende que eles não tenham compreendido a importância do caso Assange, não me surpreende que, se compreenderam a importância, não queiram noticiar. O Assange, me parece que é uma pessoa pobre, a família dele não tem grande influência e nem grande patrimônio. Essa origem do Assange complica a situação dele? Eu não saberia dizer, porque o Assange vem de uma família que, apesar de, dentro da Austrália, ser uma família talvez de classe média baixa, culturalmente era uma família muito rica, né? Com a mãe, ela fazia protestos anti-imperialistas, não são pessoas que necessariamente tiveram como... Está vazando o som. Como ambição... Vocês estão ouvindo? Estou vazando? Como uma ambição, grande ambição patrimonial. Eu não saberia te dizer, Márcio, se isso tem um impacto. Eu acho que tem um impacto maior, realmente, foi a revolução que ele fez, foi o que ele revelou. Talvez essa origem dele mais livre, né, mais fora do sistema, foi também o que deu a ele a liberdade de fazer algo tão novo, tão fora da casinha, tão fora do desejável, tão fora daquilo que da conformidade. A gente sabe muito pouco sobre o Assange, né? Agora, enfim, apareceu o pai dele e tal. A gente não sabe nada da mãe, da família, mas a gente sabe coisas mais recentes. Por exemplo, ele tem 2 filhinhos, crianças, né? Tem uma noiva, não é? Como é que essas pessoas estão? Né? Como é que elas veem, especialmente a noiva dele, que é uma pessoa atuante, é uma advogada, né? Ele casou agora, ela agora já é esposa dele, eles casaram, acho que foi ano passado, na própria prisão, eles não deixaram eles tirarem fotos, é a Stella Assange. O nome original dela era Sarah, ela, com medo da perseguição, ela troca esse nome para se proteger, e a relação deles já tem bastante tempo, eles tiveram 2 filhos, esses filhos foram concebidos na embaixada, tem o pai, tem o irmão, tem os amigos, tem as pessoas do Wikileaks. Eu acho que é como viver um luto em vida, o que eles passam. É um luto em vida, é uma luta também, constante, e uma vida em suspenso, né? Como a gente imagina, e lutando por uma causa que tem inimigos muito poderosos. Então, eu acho que é muito inimaginável achar que essas pessoas não estão, de certa forma, traumatizadas, condicionadas, exaustas. As pessoas que estão ao redor da Assange, elas ficam, de certa forma, na prisão junto com ele, né? O fato dele ser casado com uma britânica não cria algum tipo de dificuldade para a extradição dele, não? Ela não é britânica. O pai é cubano, a mãe é espanhola, ela nasceu na África do Sul, morava em Botsuana, depois os pais foram para a Suécia. Ela tem apenas a nacionalidade sueca. Os filhos, pelo que eu sei, têm a nacionalidade britânica. A extradição, eu acho que se ele fosse um cidadão britânico, possivelmente, se o Assange fosse, possivelmente teria um tratamento, talvez, seria um pouco mais difícil para eles levar essa extradição a cabo. Mas como no caso Assange tudo foi excepcional, eu nem sei o que significaria
ele ter essa nacionalidade britânica, se eles arranjariam alguma exceção para justificar um tratamento diferente. Uhum. Eu te pergunto o seguinte, quer dizer, é um caso absurdo, não é um caso absurdo, não se sustenta, legalmente não se sustenta, é uma perseguição política, não é? Se por acaso ele foi extraditado e, né, condenado a 175 anos de prisão ou mesmo a pena de morte, né, não está descartado, como é que fica a consciência de nós todos, né, contemporâneos dele e que deixamos isso acontecer? Como é que fica? Uns deixaram mais, outros deixaram menos, né? Outros não deixaram, fizeram tudo para que tal não acontecesse. Como é que fica? Eu acho que a consciência é indelegável, né? Cada um vai ter que lidar com a sua. Mas coletivamente, se existe uma consciência coletiva, eu acho que nós estamos criando um precedente muito perigoso para as nossas liberdades. Seria, eu acho que muita gente que pode ser uma oportunidade perdida, porque se ele não for extraditado, tem outro lado, nós ganhamos como cidadãos. Se nós conseguirmos barrar essa extradição e barrar uma condenação, nós saímos mais fortes, as pessoas que defendem a liberdade de expressão saem fortalecidas dessa guerra. Ganhar guerras tem esse efeito, tem um efeito prático também, além do efeito moral. Uhum. Pois é, para a imprensa investigativa, para as relações diplomáticas entre os países, o que uma eventual extradição do Assange pode provocar? Uma extradição do Assange significa, essa é a primeira vez que os Estados Unidos usa a lei de espionagem contra um estrangeiro e contra um jornalista. Eles já usaram essa lei de espionagem, por exemplo, contra o Daniel Ellsberg, que fez os vazamentos do Vietnã. Os papéis do Pentágono, né? Os papéis do Pentágono, exatamente. Mas no caso é diferente porque o Daniel Ellsberg, ele tinha um contrato com o governo americano de que ele não poderia liberar aqueles documentos. A princípio, você pode até pensar no indiciamento, mas, claro, num caso de esse tipo de revelação, elas não são cobertas pela confidencialidade. A confidencialidade, ela não é um bem absoluto. Existem circunstâncias onde, por exemplo, a informação é verdadeira, de interesse público, que a pessoa que está vazando, ela tem que ser protegida legalmente. O caso do Assange é diferente, ele é um jornalista. Para o jornalista não importa, você sabe de onde vem a fonte. Se a fonte adquiriu aquilo legalmente ou ilegalmente. Inclusive, o Tribunal Militar já julgou o caso da Chelsea Manning, que vazou para o Assange e libertou ela. Ou seja, eles julgam que a fonte que adquiriu os documentos merece estar livre, mas o Assange, que é um jornalista que publica, ele teria que estar preso. E o Assange não tem nenhum tipo de acordo de confidencialidade com os Estados Unidos, ele é um mero jornalista. Isso é a prática jornalista do jornalismo investigativo por essência. Você recebe a informação da fonte, se você checando que ela é verdadeira, que ela é de interesse público, você tem que publicar, e até o contrário, você não pode esconder aquela informação. O jornalista não tem a prerrogativa de esconder do público aquela informação que chega a ele tem que publicar. E ele está sendo tratado como espião por isso. Então, nós falaríamos, então, que o jornalismo investigativo no mundo morre, porque ele é criminalizado. E não apenas criminalizado em território australiano. Ele seria criminalizado em qualquer lugar do mundo, porque os Estados Unidos podem agora não gostar de algum vazamento que algum jornalista brasileiro faz e falar, ele é espião. Ele está vazando coisas que atingem o nosso interesse de segurança nacional. Então, qualquer jornalismo que incomodar os Estados Unidos na questão do interesse de segurança nacional, essa pessoa pode ser requerida a extradição dela, porque o precedente já está criado. E mais, esse é um precedente
extraterritorial, porque outros países vão poder falar a mesma coisa. Olha, no caso da Assange, a Arábia Saudita pode falar assim, olha, aquele jornalista brasileiro que está investigando as joias do Mauro Cid, ele descobriu que, na verdade, houve suborno pelo sheik da Arábia Saudita, pelo príncipe da Arábia Saudita. Portanto, a Arábia Saudita vai achar que isso aí está interferindo na segurança nacional deles e vai falar, eu quero que essa pessoa seja extraditada. Extradite. Ou seja, é gravíssimo o que está em jogo. Além, obviamente, da vida, né, das condições físicas e psíquicas do Assange, está em jogo a liberdade de imprensa. O artigo 19, né, da Declaração dos Direitos Humanos da ONU. Né? As pessoas têm direito à informação, não é? O jornalista, ela diz isso, direito à informação. E quem, né, é responsável por essa informação? Os jornalistas. Mas se os jornalistas passam a ser perseguidos, como é o caso, a gente está vendo o fascismo internacional. É isso. Em outras palavras. Sara, e o posicionamento do governo da Austrália, qual tem sido? O posicionamento do governo da Austrália, eu diria que ele é, no mínimo, ambivalente. Tem vários sinais confusos aí. Primeiro que a Austrália, o Assange é um cidadão australiano, o primeiro país que deveria se opor, desde o início à perseguição dele, é a Austrália. Durante esses 10 anos, a Austrália se nega a tocar nesse caso. Vamos lembrar que a Austrália é uma grande aliada americana, e uma grande aliada não apenas econômica, mas geopolítica. A Austrália é a grande aliada dos Estados Unidos contra a guerra híbrida contra a China, por estar ali na região. Agora, como a comoção pública na Austrália ficou muito grande e houve uma troca de governo, o que hoje é o primeiro-ministro, o Albanese, ele falou que não concordava com o que o Assange fez, mas que já era suficiente, que aquilo tinha que chegar ao fim. Agora, você me pergunta, o que mais que ele fez? Eu não saberia te dizer. Se houve uma ação realmente contundente, se houve o que eles chamam de diplomacia silenciosa. Até então, não vimos nenhum grande resultado disso. Pelo contrário, existe uma posição pouco contundente da Austrália, um posicionamento ambivalente, porque a ministra do Exterior da Austrália, ela falou assim, deu a entender que a diplomacia não pode fazer milagres. Esse é o papel da diplomacia, isso não é um milagre. O que está sendo exigido dela é, por definição, a diplomacia, e não um milagre, ou não uma coisa assim que é o máximo que onde até a diplomacia vai. Recentemente, Jake Sullivan, que é o secretário de Estado nos Estados Unidos, ele falou que entende que a Austrália queira seu cidadão de volta, mas que os Estados Unidos quer ele lá. Então, onde está a ação da Austrália? Imperial, né? Bem imperial, né? Estados Unidos, né? A voz do império, né? Exatamente. Então tem isso. Agora, uma comissão de parlamentares australianos irão a Washington esse mês ainda para tentar criar uma pressão política no governo Biden. O importante dizer como funciona a política norte-americana, né? Quem faz realmente a extradição do Assange chama-se CIA. Então, existem pressões enormes para que ele seja extraditado. Então, a pressão política tem que ser realmente massiva em cima do governo Biden, para que eles façam a coisa certa pelo próprio país deles. Uhum. A pressão é contraditória, porque a pressão que os Estados Unidos têm que fazer é seguir as próprias leis. Porque no Tratado de Extradição dos Estados Unidos, eles não podem extraditar os chamados crimes políticos. A espionagem, por definição, é um deles. Então, o único pedido mesmo é siga suas próprias leis, mas parece isso ser algo muito radical para os Estados Unidos. Exato. Bom, infelizmente a gente está chegando ao final do programa, então tem mais 2 perguntas, uma do Márcio, outra minha, e aí palavra aberta para você na sequência, para você falar o que você quiser. Márcio, sua última pergunta. Essas garantias americanas, que se o Assange for extraditado, ele vai ser preso na Austrália, isso muda alguma coisa no processo? Para o processo,
a desculpa de que o Assange pode ser extraditado, porque a juíza de primeira instância falou que ele não deveria ser extraditado porque a extradição dele seria opressiva, as condições de prisão seriam muito terríveis e que, portanto, existia também um risco de suicídio. Isso foi um argumento depois que os Estados Unidos perdem essa primeira instância, ele cria esse argumento das garantias diplomáticas, que, segundo a Anistia Internacional, não vale o papel em que está escrito. Inclusive porque essas garantias diplomáticas têm uma chamada condicionante, que, em qualquer momento, eles podem decidir que elas não vão ter mais validade. Os Estados Unidos nunca, em outros casos de extradição, quando houve, inclusive, escritos, acordos diplomáticos, eles não seguiram esses acordos. Então, na verdade, é uma letra morta, simplesmente feito para viabilizar e descartar o argumento de que as condições da prisão dele nos Estados Unidos não seriam compatíveis com os direitos humanos. E a outra garantia de ir para a Austrália, isso possivelmente demoraria uns 10 anos no procedimento legal, sabe-se lá se Assange ainda estaria vivo daqui a 10 anos. Pois é, a minha última pergunta para você, Sara, é o seguinte, você que está mais próxima, até fisicamente, né, está em Londres, quais são as reais condições do Assange? Parece que ele está muito debilitado fisicamente e psicologicamente também. Essa é a intenção. Segundo o relator contra a tortura da ONU, o Assange é vítima de tortura psicológica, que é uma tortura para poder afetar a alma da pessoa, né? O espírito, a alma, a autoestima. Fisicamente, ele está também bastante debilitado, porque ele não teve acesso médico nenhum durante 7 anos. Qual a idade dele hoje? Ele é bastante jovem. Ele tem 52. E uma pessoa que está 23 horas a 23 horas e meia numa cela, sem ter cometido um crime, é a continuidade desse processo de tortura. Então, eu acho que a condição dele é de total precariedade psicológica e física. Bom, a gente agradece muito e agora a palavra aberta para o que você quiser falar. Márcio, Ângela, eu que agradeço de estar aqui, nesse coletivo tão importante, das lutas populares, das lutas justas, e agradeço muito que vocês tenham trazido esse tema para o seu público, e vamos continuar trabalhando em todas as causas, por mais impossíveis que elas pareçam. Então, eu que tenho a agradecer, e também para mim é uma honra estar num coletivo mineiro. Até hoje, eu nunca tinha sido entrevistada por nenhum órgão mineiro, hoje é a primeira vez que eu estou em casa mesmo. Então, todo mundo com meu sotaque. Então, agradeço essa acolhida de casa aí, de Minas Gerais. A gente é que agradece muito o seu tempo, a sua luta, né? Essa luta tão bacana. E é isso, né? O Coletivo Alvorada está junto das causas justas e, sem dúvida, a liberdade para o Julian Assange é das causas mais justas do nosso tempo. E se a gente não conseguir viabilizar essa causa, nós teremos sofrido uma tremenda derrota. Cada um de nós, mas, sobretudo, a imprensa livre, né? O direito à informação, o direito de ser informado. Não é pouca coisa que está em jogo. E estamos na luta e na torcida pela liberdade do Assange, e essa campanha aqui no Coletivo continua. Muito obrigada, Sara, muito obrigada, Márcio. Agora, esse programa não teria acontecido se não fosse a produção técnica da Alexandra Badaró e se não fosse a produção executiva do Pedro Martins. O Toque do Coletivo Alvorada é um programa da Ação Coletivo Alvorada. Gente, um beijo, valeu, até semana que vem. Tchau. Até mais, obrigado. Tchau. Obrigada a você, tchau. Tchau.